galerinha do sexto ano da JMB. Olha nós aqui de novo para mais uma videoaula, isto mesmo, uma videoaula de matemática. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Só Aulas Ensino Fundamental, o canal do seu aprendizado. Professor Antônio José, muito prazer. Hoje nós vamos estudar as situações, problemas, ou seja, nós vamos começar a estudar situações, problemas, com orientações dadas pelo nosso livro, tá certo? Então, aqui nós temos na nossa primeira tela, justamente o assunto que a gente vai estudar. Resolução de problemas envolvendo as 4 operações, As operações básicas, as chamadas operações fundamentais, que a gente já estudou ao longo das últimas semanas, que é a operação de adição, subtração, multiplicação e divisão, tá certo? Então a gente vai justamente resolver situações, problemas envolvendo estas 4 operações. Este assunto está no livro de vocês, tá certo? Começando a partir da página 56. Então, o assunto que está no livro, a partir da página 56. Então, é o seguinte, quando a gente estuda situações, problemas envolvendo as operações, nós precisamos entender que alguns passos, algumas etapas devem ser seguidas, devem ser observadas. Nós devemos considerar até a gente chegar à resposta da nossa situação, problema. É justamente o que nós vamos ver agora na próxima tela e o que o nosso livro também está trazendo para a gente. Então, observe aqui os passos, as etapas que nós devemos considerar quando a gente está diante de uma situação, problema, e a gente quer resolvê-la. Então, o primeiro passo, a primeira etapa que deve ser considerada é justamente ler e compreender o enunciado do problema. Então, essa é a primeira etapa, é o primeiro passo. É a gente ler e compreender o enunciado do problema. Ou seja, o que é que o problema está trazendo de informações para a gente? O que é que ele está dando e o que é que ele está pedindo? Então a gente precisa ter essa compreensão das informações que ele está oferecendo para a gente e o que é que ele está pedindo como resposta àquela situação. Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é planejar a solução. Então você lê o problema, você interpreta, você entende o problema e agora você vai traçar o caminho, Você vai justamente planejar a solução, buscar as estratégias, Você vai pensar no caminho que você vai seguir para encontrar a solução do problema. Então essa é a segunda etapa. A terceira etapa é executar o que você planejou. Então você já leu, você já interpretou, você já planejou a solução, ou seja, já buscou as estratégias, já traçou o caminho e agora você vai executar tudo aquilo que você pensou, tudo aquilo que você planejou. Essa é a terceira etapa. A quarta etapa é você verificar se realmente a solução do seu problema é aquela mesma, se ela está correta, verificar se você resolveu corretamente o problema, é você tirar a prova, é você realmente verificar, comprovar que aquela solução encontrada realmente é a solução correta. E, por último, a quinta etapa, não menos importante, é justamente responder a pergunta do problema. A gente não pode deixar de escrever a resposta do problema. O problema está pedindo uma resposta. E aí a gente precisa responder a pergunta que o problema está trazendo. Então, só recapitulando, reforçando aqui,
há 5 etapas, os 5 passos que devem ser observados na hora que a gente vai resolver uma situação, problema. O primeiro passo, a primeira etapa é justamente a gente ler, interpretar, compreender o problema, entender o que é que o problema está dando de informação, está trazendo, né, e o que é que ele está pedindo. A segunda etapa é planejar a solução, né, buscar as estratégias, traçar o caminho, pensar como é que você vai resolver aquela situação. A terceira etapa é você executar, é você colocar em prática aquilo que você planejou, né? Aquilo que você pensou. A quarta etapa é você verificar se a resposta do seu problema, a solução que você encontrou, realmente é a solução correta, ou seja, é o chamado tirar a prova, né? Comprovar. E por último, é você responder a pergunta do problema. Então são estes 5 passos, estas 5 etapas que a gente deve considerar, que a gente deve observar, né, na hora de resolver uma situação, problema. Na próxima tela, nós vamos ver aqui, certo, uma situação, problema que está no nosso livro, né? Nós vamos ver uma situação, problema que está no nosso livro, seguindo justamente esses passos, né, que a gente acabou de estudar, que a gente deve considerar na hora de resolver uma situação, problema. Então veja essa situação, problema, que está no nosso livro, tá certo? A situação diz o seguinte: Beto e Carla têm, e aí você pode observar que esse tem, né, tem um acentozinho, e tem um acentozinho justamente porque indica plural, né? É Beto e Carla. Quando indica singular, né, não precisa desse acento, mas quando indica plural, todas as vezes que você usa o tem indicando plural, você deve colocar esse acentozinho circunflexo sobre o é. Então perceba aí português e matemática interagindo. Pois bem, Beto e Carla têm juntos 153 figurinhas, né? Os dois têm juntos 153 figurinhas. Beto tem 19 figurinhas a mais do que Carla. Olha a informação que o problema está trazendo. Beto tem 19 figurinhas a mais do que Carla. Pergunta do problema: quantas figurinhas cada um tem? Né? Então, problema aparentemente simples. Beto e Carla têm juntos, né, 153 figurinhas. Total de figurinhas que os dois têm juntos. Só que o problema, né, está trazendo uma outra informação. Ele não está só dizendo que Beto e Carla têm juntos 153 figurinhas. Ele está dizendo também que Beto tem 19 figurinhas a mais do que Carla, né? Então você deve considerar essa informação. Essa informação precisa ser observada na hora que você está lendo o problema, né? Na hora que você está lendo a situação, problema. Então Beto tem 19 figurinhas a mais do que Carla. E agora ele quer saber quantas figurinhas cada um tem. Então eu posso começar resolvendo essa situação, problema, tirando essas 19 figurinhas do total, que é 153. Né? Então eu vou tirar essas 19 figurinhas do total e as figurinhas que sobrarem eu vou dividir de forma igual para os dois. E no final, quando eu encontrar a mesma quantidade, igual para os dois, eu vou pegar as 19 que eu tirei do total e vou somar, né, com as figurinhas de Beto, porque ele tem 19 a mais, e aí eu vou saber o total que Carla tem e o total de figurinhas que Beto tem. É o que nós vamos fazer agora. Então a primeira coisa que eu devo fazer é subtrair 153 menos 19. Beleza? Então vamos lá. 153 menos 19. Usando aqui o algoritmo da subtração. Percebam que eu não posso tirar 9 de 3. Então eu não posso dizer 3 menos 9. Né? Isso nós já aprendemos. Eu não posso dizer 3 menos 9 porque eu não posso tirar 9 de 3. Já que 3 é menor do que 9. Então o que eu vou fazer aqui? Ah, professor, isso aí eu já aprendi. Isso aí eu já sei.
eu vou fazer a transformação. Eu vou aqui na ordem das dezenas, eu tenho 5 dezenas, eu transformo uma dezena em 10 unidades e vão ficar só 4 dezenas. Beleza, é isso mesmo. Então, tirando uma dezena daqui, vão ficar só 4 dezenas. E aí você vai transformar essa dezena em 10 unidades. E agora, juntando essas 10 unidades com 3 que eu já tenho aqui, na ordem das unidades, eu vou ficar com 13. É por isso que eu digo 13 menos 9, né? Então aqui eu vou dizer 13 menos 9. E aí você vai perguntar, mas por que 13, professor, se eu só tenho 3? Porque você já sabe que foi tirado uma dezena daqui e transformada em 10 unidades. E 10 mais 3, 13. Então 13 menos 9, né? Eu vou ficar com 4. 4 unidades. Então eu vou escrever aqui embaixo, o 4. E agora, vocês lembram que eu tirei uma dezena daqui, então só tinham ficado 4. Então agora eu vou dizer 4 menos 1, né? 4 menos 1, 3. Beleza, está aqui o 3. E aí eu vou baixar o 1, que é uma centena. Resultado, ou seja, qual é a minha diferença, né? A minha diferença é 134. Vocês sabem que a diferença é o resultado da subtração. Então, 134. 134 é a diferença de 153 menos 19. Beleza. Agora eu vou pegar esse 134 e vou dividir, né, para Beto e Carla. Ou seja, vou dividir para 2, já que são 2 pessoas, Beto e Carla. E aí é que eu fiz aqui, ó, no algoritmo, né, da divisão. Então eu tenho 134 que vai ser dividido por 2. Né? Divisor aqui é 2 e o dividendo 134. Percebam que no dividendo eu tenho 3 algarismos e no divisor eu só tenho um algarismo. E aí eu começo a dividir da esquerda para a direita, isso vocês já sabem. Então eu vou começar a dividir aqui desse 1. Só que 1 não dá para dividir para 2. Né? Eu poderia colocar um 0 aqui, multiplicar, fazer a subtração e depois baixar o 3. Mas aí eu vou fazer direto, para a gente ganhar tempo. Né? Eu vou pegar os dois algarismos, os 2 primeiros algarismos, né? 13, e vou dividir por 2. Tá certo? 13 dividido por 2, você já sabe que dá 6. Por quê? Porque 6 vezes 2, 12. Se eu botasse um 7 aqui, iria passar, porque 7 vezes 2 é 14. E eu estou dividindo 13. Então eu vou colocar um 6. 6 vezes 2, 12. E agora eu vou subtrair. Eu vou diminuir. 3 menos 2, 1. 1 menos 1, 0. Perceba que esse 1 que sobrou aqui é uma dezena. Beleza, uma dezena. Mas ainda está faltando eu dividir o 4. Então eu vou pegar esse 4, vou baixar para juntar, né, com essa dezena que vale 10 unidades. Então, aqui eu tenho 4 unidades na ordem das unidades. Eu vou descer, ó, e vou juntar com essa dezena que sobrou, que eu já sei que vale 10 unidades. Então, 10 mais 4, 14. Agora eu tenho 14 unidades, né, para ser divididos por 2. Então, 14 dividido por 2 vai dar um 7. Porque 7 vezes 2, 14. Coloco o 14 aqui, ó, abaixo do 14, subtrai, diminui. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Ok, a minha divisão foi exata. Né? O resto é 0, então a minha divisão foi exata. Beleza, 67. 67 é o que nós chamamos de quociente, né? É o resultado da minha divisão. Esse 67 é justamente a quantidade de figurinhas que Carla tem. Aí você pode me perguntar, professor, e Beto também tem 67? Aí você tem que observar, né, o que o problema está dando e o que ele está pedindo. Ele está dizendo que Beto tem 19 figurinhas a mais do que Carla. Então, Beto vai ter a mesma quantidade de figurinhas de Carla, mais 19. O problema está dizendo que ele tem mais 19. Então, 67 é a quantidade de figurinhas de Carla. E Beto? Beto vai ter quantas figurinhas? Ora, Beto vai ter a quantidade de Carla, 67, mais 19. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma adição. Eu vou somar 67 mais 19. E aí, somando, eu vou encontrar a quantidade de figurinhas de Beto.
Então, 7 mais 9, né? 16. 16 o quê? Unidades. Deixa 6 unidades e as outras 10, que valem uma dezena, vem para cá, ó, né? Então, essa dezena vai ser juntada com essas 6 aqui. Essa dezena que está subindo vai ser somada com essas 6. Então, 1 mais 6, 7. 7 mais 1, 8. 8 dezenas. Então, eu fiquei com 86. O que representa esse 86? A quantidade de figurinhas que Beto tem, né? Carla tem 67 e Beto tem 86. Porque Beto tem 19 figurinhas a mais do que Carla. É por isso que ele tem 86. Ah, professor, e como é que eu posso comprovar, né, que a minha operação está correta, né? Que a minha solução está correta? E aí nós vamos entrar, né, naquela outra etapa que a gente deve considerar quando vai resolver uma situação, um problema, né? Lembram que a primeira é ler, compreender, né? A segunda é você planejar, a terceira é você executar e a quarta, que é a que nós vamos entrar agora, é a gente tirar a prova, é a gente verificar se a solução está correta. Então, como é que eu vou verificar aqui se essa solução realmente está correta? Bem, se você pegar, né, a quantidade de figurinhas de Carla, que é 67, e somar com a quantidade de figurinhas de Beto, né, que é 86, é para você encontrar o total de figurinhas que o problema está trazendo, que é justamente 153 figurinhas que os dois têm juntos. E aí foi o que eu fiz aqui, ó. Somei. 7 mais 6, 13, né? Deixo 3 unidades e leva a dezena. Então, 7 mais 6, 13, vem uma dezena para cá. 1 mais 6, 7, né? 7 mais 8, 15. Ou seja, 153 é o meu total, que é justamente o total de figurinhas, né, que o problema está dizendo que os dois têm juntos. Então, aqui eu verifiquei que realmente a minha solução está correta, mas eu ainda posso usar uma outra maneira para fazer essa comprovação. Como? Eu posso pegar a quantidade de figurinhas de Beto, que é 86, tirar, ou seja, subtrair, né, diminuir a quantidade de figurinhas de Carla e eu vou encontrar a diferença que Beto tem a mais. Olha o que eu fiz aqui, ó. Né? 86 menos 67. E aí você sabe que 6 menos 7 não pode, né? Então você vem aqui na dezena, transforma, vai ficar 7 dezenas e você transforma uma dezena, né, em 10 unidades. Então vão ficar 16 unidades. 16 tira 7, fica 9. E você lembra que aqui só ficaram 7 dezenas. 7 menos 6, 19. Esse 19 é justamente a diferença de figurinhas que Beto tem a mais do que Carla. Ou seja, mais uma prova de que a nossa operação, de que a nossa solução está correta. Certo? Então, gente, não esqueçam, né, de observar essas etapas que o nosso livro está trazendo. A gente deve considerar na hora que a gente está diante de uma situação, um problema, e que a gente quer resolvê-la, que a gente quer encontrar a solução daquela situação, né? Então, não esqueçam as etapas. Ler, interpretar, compreender, depois planejar, né? Buscar as estratégias, traçar o caminho. Depois, a terceira etapa é executar, ou seja, colocar em prática o que a gente pensou. A quarta etapa é você justamente verificar, né? Tirar a prova, como a gente fez aqui. E a quinta e última etapa é você responder a situação problema. É você responder a pergunta do problema. E o problema está trazendo qual pergunta? Quantas figurinhas cada um tem? Olha a resposta, que é a quinta etapa que a gente precisa observar, né? Ó, resposta do problema. Beto tem 86 figurinhas e Carla tem 67 figurinhas. Então, essa é a resposta, né, do nosso problema, da nossa situação problema. Essa resposta ela precisa ser escrita, né? Você deve escrever, certo, a resposta do problema. Então, galerinha, a gente vai, certo, está encerrando por aqui a nossa videoaula.
Aqui vai ficar uma atividade que está no livro de vocês, na página 57. Vocês vão fazer as questões 77 e 79. E na página 58 do livro, vocês vão fazer as questões 83, 85 e 86. Beleza? Vejam os exemplos do livro, leiam, certo, a situação problema e resolvam estas questões. No mais é isso, não deixe de se inscrever no nosso canal, compartilhar a nossa videoaula com os colegas, né? Fazer o seu comentário, deixar o seu like e ativar o sininho da notificação. Vamos ficar por aqui, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.